Essa dica aqui é para você se tornar muito melhor negociador em vendas. O meu nome é Augusto Coelho, especialista em vendas. Eu estou aqui para te ajudar a fazer de vendas um negócio que te gere muito mais riqueza. Eu vou te falar hoje, eu vou te dar uma dica top para você implementar hoje mesmo e começar a ter resultado essa semana mesmo em vendas. E essa dica está muito ligada à negociação. Sabe o que acontece? A gente começa a aprender sobre negociação e aí vem muita informação à nossa cabeça. A gente começa a utilizar algumas a gente esquece, algumas a gente deixa de lado, outras não funcionam para a gente. E aí, passou-se um tempo, meio que a gente começa a vender um pouco mais, só que o nosso poder de vendas, que poderia crescer assim 5x, ou seja, 5 vezes, sei lá, por ano, tá crescendo 1x, 2x, entendeu? Tá dobrando ou crescendo, sei lá, 30% o nosso poder. E aí como que você mensura isso? Resultado. Não tem outra forma melhor de mensurar o seu poder de negociação do que resultado. Então, é só você parar e calcular. Bom, o resultado que eu tive o ano passado foi de quanto? Quanto eu vendi, quantos clientes satisfeitos, quantos clientes compraram de novo. Você mede esse resultado e aí você vai ver se você realmente está operando no seu melhor ou se você está crescendo pouquinho de cada vez, bem pouquinho, sendo que você poderia crescer muito mais. Augusto, mas a gente não cresce assim, um pouquinho de cada vez? Bom, no começo você começa um pouquinho de cada vez, porque você está aprendendo. À medida que você ganha um pouco mais de experiência, alguns meses, 1 ano, 2 anos, você tem que começar a evoluir muito mais rápido, beleza? Senão, vem outros concorrentes, entram no seu mercado, enquanto você está crescendo aos pouquinhos, eles abarcam a fatia do seu mercado e você fica para trás, beleza? E você fica aí fechando contratos pequenos, enquanto os outros concorrentes lá estão fechando grandes contratos com seus maiores potenciais clientes. Então, é muito importante que você comece evoluindo aos poucos, que você está aprendendo, e daí alguns meses de experiência, 1 ano. Eu diria que 1 ano em vendas já é para você ter adquirido bastante experiência e começar a fazer esse crescimento bem mais exponencial, beleza? Então crescer mais rápido, conseguindo, porque o mais difícil é igual inglês. Eu ensinei inglês por 3 anos e o inglês, muita gente foge dele. Aqui no Brasil, às vezes as pessoas deixam de aprender inglês, que é a linha business do mundo, a língua dos negócios no mundo. Se você for para o Japão, você vai conseguir falar com alguém em inglês. Se você for para a Europa, mesmo nos países que fala espanhol, que fala francês, você vai encontrar bastante gente falando inglês. Então, é a língua dos negócios. E mesmo assim, muita gente prefere aprender espanhol porque, teoricamente, é mais fácil. Por quê? No espanhol, a curva de aprendizado no começo é assim, ó. Ela não é muito inclinada. O que quer dizer isso? Que não é muito difícil no começo. Mas claro que lá, um pouquinho depois do começo, do meio por fim, fica muito difícil, porque a gramática ela é bem complexa. Ela é tão complexa quanto a gramática do português, entendeu? Então, muita gente deixa de aprender inglês por esse motivo, porque a curva de aprendizado do inglês é muito íngreme no começo. Então, você já começa com muita dificuldade, que é uma língua muito diferente. Só que o que acontece? Depois, quando você começa a pegar o jeito do negócio, você entende a base das coisas, você vai ver que a gramática, a estrutura, não vou nem dizer a gramática, a estrutura da língua é muito mais simples, muito mais simplificada do que o português. E aí, depois que você consegue passar aqui, ó, dessa curva íngreme, o negócio começa a ficar assim, ó, muito mais fácil. E em vendas é muito parecido com isso. Porque quando você começa e você realmente começa do zero, como eu, não tinha habilidade nenhuma, não sabia vender
nada. A única coisa que eu tinha vendido antes era banana para uma vizinha, uma senhora que comprava banana de mim quando eu era uma criança, um adolescente, quando eu morava lá na fazenda. Então, quando eu decidi vender já aos 25 anos, eu não sabia de nada. E eu tive que começar do zero. Então, a curva de aprendizado é muito alta. Então, nesse processo, você cresce aos pouquinhos. Vai aprendendo e melhorando aos pouquinhos. Depois de um tempo, se você não melhorar com mais rapidez, escalar mesmo a sua habilidade, escalar seus resultados, você vai ficar para trás em muito pouco tempo. Então, é muito importante que você comece a escalar bem mais rápido. E qual que é a dica de ouro para você escalar rápido em vendas? É você fazer uma anotação. Em inglês a gente chama de journal. É algo que você vai escrever a experiência que você teve naquele dia, o que você aprendeu, o que foi difícil, o que você conseguiu dominar. Alguns, mas isso parece que é tão básico, tão simples, tipo... Eu acho que eu não quero fazer isso. Bom, veja bem, o que acontece? Às vezes a gente passa 3 anos na área e aí quando é feita uma pergunta pra gente, por exemplo, objeções. Quais são as objeções que você mais recebe? Claro que às vezes você lembra de uma, duas, só que existem aí, mais frequente, 10 a 14 objeções. E o que acontece é que a gente não lembra elas. Se a gente não lembra quais são essas objeções, se a gente não tem isso muito claro na nossa mente, muito menos a gente lembra como que a gente pode contorná-las ou até evitá-las, evitar que elas apareçam. Então, uma dica de ouro mesmo, é você anotar aquilo que você aprendeu, anotar as maiores objeções, anotar como que você pode antever essa objeção ou resolver se você ainda não anteviu ela, para você começar a ficar um negociador muito melhor. Você conseguir realmente levar o cliente a fechar uma negociação, a ver o valor daquilo que você está entregando muito mais rápido, com menos dificuldade, menos visitas necessárias, para você conseguir fechar negócio. E fechar negócio com empresas maiores. Então o poder de negociação seu vai crescer com base no que você aprende, no que você realmente retém, o que você realmente escreve e memoriza, aprende mesmo, internaliza, para você nas próximas interações com novos clientes ou com aqueles clientes que você já tem, você não repita o erro ou não caia nas mesmas objeções e não consiga sair delas, beleza? Por isso que o journal é muito importante, por isso que é muito bacana ter isso. Porque você vai documentando aquilo que você aprendeu e como que você fez para sair daquilo. E vai criando estratégias para aquelas coisas que você ainda não descobriu, você começa a ter mais entendimento, consciência delas e vai traçando estratégias muito mais rápido. Aí você consegue começar a realmente evoluir rapidamente, exponencialmente, beleza? Isso vai fazer uma diferença muito grande ao médio e longo prazo, beleza? Então, faça isso. Realmente, coloque no papel as objeções, aquilo que você aprendeu, a experiência que você teve com aqueles clientes, porque isso vai fazer com que você cresça muito rápido em venda, mas é muito rápido mesmo. Então, que você tenha muito consciência do processo, beleza? Que você fez, que deu resultado, ou que você fez e que deu erro. Beleza? Então, faça isso hoje. Começa a fazer hoje. Exatamente hoje. Pega agora na hora de terminar de assistir esse vídeo. Pega, pare, anota as maiores objeções, anota aquilo que você tem aprendido recentemente. E aí, revise isso pelo menos 2 vezes na semana para você ter mais consciência daquilo que deu certo e do que deu errado. E o que você pode fazer para reverter aquela situação nas próximas vezes que ela aparecer, beleza? Ou antevê-las. Então faça isso agora e você vai ter os resultados muito em breve. Eu quero que você comente aqui embaixo, eu quero ver o teu comentário falando realmente deu certo, realmente faz muito sentido. Então é isso aí, se você curtiu, gostou desse vídeo, clica em gostei. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora e dá uma porrada nesse sininho, porque ele vai te notificar quando eu postar o primeiro ou próximo vídeo, na verdade. Quando eu postar o próximo vídeo. Um forte abraço e até lá.